programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre saúde mental na infância e na adolescência. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma dica do nosso consultor aqui do programa, Dr. Mário Caporal. A cirrose hepática é uma doença crônica e que irreversível. O fígado perde a sua estrutura anatômica, fica fibroso, porque a fibrose impede a boa circulação, o aporte de sangue, levando à hipertensão portal e com isso levando à circulação colateral, varizes no esôfago e assim sucessivamente. A cirrose é uma doença que pode causar hemorragia, pode causar uma modificação no estado geral do paciente, com perda de líquido para dentro da cavidade abdominal, modificação da coloração da sua pele, emagrecimento, falta de apetite. Por isso, minha gente, vamos ter muito cuidado com o álcool, muito cuidado com o uso de seringa que pode transmitir a hepatite B ou a hepatite C, cuidado na relação sexual. Tudo isso é fundamental para que você não tenha uma doença silenciosa e que venha causar transtorno na sua saúde, neste órgão tão importante que é o fígado. Vamos cuidar da nossa saúde melhor. Cuidado com o álcool. O álcool em demasia, na realidade, ele lesa o fígado e muitas vezes de forma irreversível, causando uma fibrose conhecida como cirrose. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado no diagnóstico por imagem há mais de 30 anos aqui na nossa região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Voltando então, nós estamos conversando sobre saúde mental na infância e adolescência. E nós estamos recebendo a psiquiatra, que é especialista nessa área da infância e adolescência, a doutora Morgana Sonza Habitante. Doutora, encerramos o primeiro bloco falando sobre as doenças, que mais acometem as crianças. Quais seriam os sintomas para quem está em casa, Sei que foram muitas doenças, fica até difícil falar de todos, Mas nós vivemos numa sociedade hoje, nós pais e mães, que cada dia mais os filhos querem sair de casa, e cada vez mais dentro de casa, introspectivos, é tablet, é jogo, E nesse universo, e da nossa correria como pai e mãe, fica difícil até de perceber quando há alguma coisa diferente. Quais seriam os sinais de alerta, assim, piscou um botão vermelho para quem está em casa nos assistindo e tem filhos, que há alguma coisa errada com o filho, De uma forma geral, porque a gente sabe que cada doença tem a sua particularidade, Isso. Acho que isso que tu falaste é bem importante, assim, apesar de toda essa correria e essa exigência que se tem hoje, precisa ter um tempo para estar com os filhos, Com a criança, o tempo para brincar com ela, porque esse é um momento que tu vai poder perceber como é que ela está, como é que ela está interagindo, como é que ela está emocionalmente. Com o adolescente é uma vivência diferente, claro, acho que a gente tem que buscar mais desafiador.
Mas cada família tem o seu funcionamento e dentro disso, assim, buscar ter os momentos de família, né? Nas refeições, né? Na hora que chega em casa, todo mundo se junta, porque não tem de fato assim uma maneira de perceber isso sem estar olhando, né? Sem conhecer o seu filho, né? Então, o que mostra que algo está errado são alterações desse comportamento, né? Então, momentos assim, começa a estar mais triste, mais choroso, com falas de que não vale a pena viver a vida, eu não consigo fazer as coisas, eu não tenho valor, né? Tu pode pensar que está se estabelecendo alguma coisa na linha da depressão, né? Mudança de comportamento para agressividade, para um comportamento mais violento, né? A perda de interesse para fazer suas atividades, gostava de fazer determinado esporte ou qualquer outra coisa, uma atividade de arte, enfim, começa a não ir mais, a não querer fazer, se isolar dos amigos, se isolar da família, né? Então, assim, sinais de mudança do comportamento são importantes. E porque às vezes tem gente que tem um jeito, né, e é preciso ver assim a maneira que muda. Uma das coisas, por exemplo, é o rendimento escolar. Então, alguém que vem bem no colégio, daqui a pouco cai, começa a faltar, né? Então, a mudança desse padrão, assim, isso é importante. E tu só vai saber através da vivência com o filho, né? E uma coisa importante que tu falou, assim, da internet, a gente tem que estar atento realmente. O que eles postam, o que eles frequentam, que sites eles estão, conhecer esse mundo, né? Orientando, é claro, dizendo o porquê, eu quero saber, da mesma maneira que tu quer saber onde teu filho sai, onde ele vai, com quem que ele está, que horas ele volta, esse mundo virtual também tem que ser conhecido, né? E isso realmente é uma demanda a mais para os pais que se sentem às vezes sobrecarregados, mas não tem uma maneira diferente de fazer isso, então tentar fazer da maneira mais harmônica possível, mas tem que ter, senão não vai se perceber. Não é incomum, assim, isso já está há algum tempo acontecendo e quando normalmente acaba chegando no consultório, quando tem assim uma questão na escola, né? Quando que aí a direção chamou, a professora pediu, a professora percebeu, né? Ou as notas decaíram muito, daí é um momento que liga o alerta, né? Daí se tu começa a revisar, a ver, talvez já tinha alguns sinais ali. Então, dependendo do momento realmente do desenvolvimento, às vezes o adolescente acaba sendo um pouco mais sutil esses sinais, né? Então é preciso realmente ficar atento e tem que estar perto, senão não vai se conseguir perceber, né? Certo, doutora, para quem está em casa entender, né? Quando adulto, certo, a gente sabe que o tratamento é medicamentoso, é com uma psicoterapia, mas e na criança, né? Que eu acho que o adolescente ainda é um pouco mais fácil, que é mais parecido com o adulto, né? Um adulto menor. E a infância, meu Deus, é um adulto muito, muito menor, né? Como que é feito o tratamento quando há diagnóstico desses transtornos? O tratamento, na verdade, vai ser elaborado a partir do que se percebe quais são as dificuldades, né? Então, dentro do que a gente vinha falando, assim, diante do reconhecimento de alguma alteração, o importante é buscar alguém que possa te orientar, entender se é realmente, de fato, uma doença se estabelecendo. Às vezes são questões realmente de conflitos no ambiente, alguma situação de vivência, assim, não é necessariamente uma doença, né? Mas às vezes se precisa de uma ajuda para trabalhar isso, né? E daí a gente vai ter que criar, na verdade, um plano. Normalmente se exige assim avaliações multidisciplinares, né? Às vezes a gente precisa da ajuda de um neuropediatra, da psicopedagogia, né? Da psicologia, para ter um entendimento, porque realmente assim o que torna mais difícil às vezes a avaliação é que são situações que vêm ao longo de um desenvolvimento e a gente precisa ter uma paciência porque às vezes aparece um sintoma, mas é muito imprudente às vezes fechar um diagnóstico, né? Mas a gente tem uma ideia de que possa ser. Então às vezes precisa de um acompanhamento para a gente poder ir entendendo e determinando. Às vezes lá na frente vai ter outra situação, outros sintomas que mudam um pouco a nossa ideia, mas isso não quer dizer que não tenha tratamento. Daí vai ser elaborado. Às vezes passa pelo uso de medicação, às vezes passa pela psicoterapia,
né, que são atendimentos assim voltado para o entendimento desses conflitos, né? Com a criança a gente faz uma abordagem diferente realmente da adolescente e do adulto, é um atendimento mais lúdico, né, com o brinquedo, e a gente através do brincar vai entendendo o que a criança está manifestando e vai trabalhando isso também. Né? Então tem várias abordagens possíveis e daí a gente tem que adaptar, entender o que é o mais adequado para conforme a realidade situação. De cada um. O programa Estação Saúde está ótimo, mas a gente precisa fazer um intervalo. Fica ligado aí com a gente que a gente já volta para conversar no último bloco sobre saúde mental na infância e adolescência.